E aí? Hoje a gente vai fundo numa das maiores promessas e também uma das maiores dúvidas da logística moderna. Será que caminhões elétricos gigantes funcionam de verdade? A gente está falando de mover monstros de 40 toneladas usando só bateria? Pois é, a pergunta que não quer calar é essa. De um lado tem toda aquela conversa de emissão zero, de economia, mas do outro, a física e os números parecem dizer que é uma tarefa quase impossível. Então, vamos separar o que é propaganda do que é realidade e mergulhar nos dados para entender essa história. Mas antes de falar do futuro, a gente precisa entender o presente. E o presente das estradas, não dá para negar, tem um dono absoluto: o motor a diesel. Pensa bem, os caminhões a diesel são literalmente a espinha dorsal de tudo que a gente consome. São fortes, rodam distâncias enormes e, claro, tem posto de combustível em qualquer esquina. Só que essa força toda tem um preço e não é barato. O custo do diesel sobe e desce sem parar, a manutenção é um poço de dinheiro e o impacto no meio ambiente é gigante. Foram justamente esses problemas que fizeram todo mundo começar a procurar uma alternativa. E é aí que entra a alternativa. A solução que chegou com uma cara de alta tecnologia, prometendo eficiência e um futuro mais limpo. Chegou a vez dos caminhões elétricos. E as vantagens, na teoria, são incríveis. Imagina só, zero fumaça saindo do escapamento, o que mudaria o ar das cidades. São muito mais silenciosos, uma paz. E o torque é instantâneo, ou seja, eles têm uma força de arranque absurda, mesmo lotados de carga. Mas o ponto principal para qualquer empresa é este: com bem menos peças móveis que um motor a diesel, a promessa de muito menos quebras e uma economia brutal com combustível. Essa é a pergunta de $1 milhão, não é mesmo? Se é tão bom assim, por que a gente não vê um monte deles por aí? Bom, a resposta está numa análise um pouco mais profunda que vai bem além do preço que se vê na concessionária. Certo, então vamos entrar na parte mais importante. Para comparar de verdade um caminhão elétrico com uma diesel, a gente precisa usar uma ferramenta chamada custo total de propriedade, ou TCO, como o pessoal do mercado fala. É esse conceito que vai clarear toda a discussão. O TCO é basicamente o seguinte: não adianta só olhar quanto custa para comprar o caminhão. É preciso colocar na ponta do lápis cada centavo que vai ser gasto para manter aquele veículo rodando durante anos. Isso inclui combustível ou eletricidade, manutenção, seguro, impostos, até a perda de valor do caminhão com o tempo. Só olhando para essa conta completa é que a comparação fica justa. Pensa que é como montar um quebra-cabeça de custos. O preço de compra é só a primeira peça, a maior. Mas aí vem a peça de energia, a da manutenção, dos impostos. Cada uma tem um peso. No final, a imagem completa que esse quebra-cabeça mostra revela quem é o verdadeiro campeão na economia. E é exatamente aqui, na análise do custo total, que os caminhões elétricos encontram seus maiores desafios. Vamos começar pelo mais óbvio de todos: o preço de compra. Olha só, esse número é uma média para carros de passeio, mas ele ilustra perfeitamente o ponto. Comprar um elétrico sai bem mais caro. E quando a gente fala de caminhões, essa diferença é ainda mais brutal, o que representa uma barreira financeira gigante para qualquer transportadora. E quem é o grande culpado por esse preço nas alturas? É ela mesma, a bateria. E ela não só deixa o caminhão mais caro, como também cria um outro problemão para a logística: o peso. Agora, se liga na diferença de peso. O motor elétrico até que é mais leve, mas o pacote de bateria para mover 40 toneladas é um absurdo. Chega a pesar 700 quilos. Na prática, é peso morto que o caminhão carrega. E em logística a conta é simples: mais peso do caminhão significa menos peso de carga. Menos carga, menos dinheiro por viagem. E não para por aí. Além do preço e do peso, tem outros 3 obstáculos enormes. O primeiro é a autonomia, que ainda não chega nem perto da de um caminhão a diesel. O segundo é a infraestrutura. Para carregar essas baterias gigantes não adianta uma tomada comum. É preciso estações superpotentes, os tais mega chargers de mais de 1 megawatt de potência, que são raríssimos. E por último, o tempo. O tempo de recarga leva horas. E no mundo da logística, tempo é dinheiro. Caminhão parado carregando é caminhão que não está faturando. Ok, eu sei. O cenário parece bem ruim. Mas agora a gente vai virar a moeda e ver o lado em que a matemática do custo total de propriedade começa a jogar a favor e muito dos caminhões elétricos. Esses dados do mundo real já mostram o tamanho da economia com combustível. Para caminhões pesados, pode passar de $3 mil por ano por veículo. Agora imagina isso numa frota com dezenas, centenas de caminhões. O número fica astronômico. Mas por que essa economia é tão grande? A resposta está na eficiência. O motor a combustão é um desperdício de energia.
A maior parte do combustível vira calor e não movimento. Já o motor elétrico é o oposto. Ele aproveita de 80% a 90% da energia da bateria para girar as rodas. É uma diferença de eficiência absurda. E essa eficiência se reflete direto no bolso. Olha só os números. A economia com energia pode chegar a quase 70%. E a manutenção? Com bem menos peças para quebrar, o custo pode cair pela metade. É essa economia gigantesca na operação que, com o tempo, começa a pagar aquele investimento inicial mais alto. Então, o que a gente tem é o seguinte: um custo inicial muito alto e vários desafios, contra uma economia operacional enorme no longo prazo. A grande questão é, em que momento um lado dessa balança pesa mais que o outro? Chegar nesse ponto de equilíbrio, onde o custo total do elétrico se iguala ao do diesel, não é uma questão de sorte ou fantasia. É, na verdade, uma fórmula matemática. E quando as variáveis certas se encontram, o caminhão elétrico não só empata, ele se torna a opção mais lucrativa. E essas são as variáveis da fórmula. O ponto de virada acontece quando o preço da bateria cai, quando o preço do diesel sobe, em operações que rodam muito, o dia todo, porque aí a economia de combustível e manutenção se acumula rapidinho. E principalmente hoje, em rotas mais curtas, aquelas de entrega dentro da cidade, onde a autonomia não é problema e o caminhão volta para a base toda noite para carregar. E claro, incentivos do governo ajudam a acelerar e muito essa virada. Essa citação de uma pesquisa recente resume perfeitamente o cenário atual. A viabilidade do caminhão elétrico ainda não é para todo mundo. Depende muito da aplicação. Para longas viagens cruzando o país, o diesel ainda é rei. Mas para rotas específicas, bem planejadas, a era elétrica pode ser sim uma realidade muito lucrativa. Então, no fim das contas, a conversa mudou. Não é mais um debate sobre se a tecnologia é possível. A gente já sabe que é. A verdadeira questão agora é descobrir onde a transição vai acontecer primeiro. E tudo indica que vai começar em nichos bem específicos: entregas urbanas, transporte entre cidades vizinhas, operações dentro de portos. Esses serão os primeiros lugares onde o elétrico não vai só competir, ele vai ganhar. A revolução silenciosa nas estradas pode não passar na TV, mas ela já começou.